Aleluia! Louvado seja o nome santo de Jesus para sempre. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nessa noite, estamos aqui mais uma vez no nosso domingo à noite para nós meditarmos na palavra do Senhor Jesus Cristo. Desde já agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de nós estarmos aqui com toda a liberdade para falar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Nessa noite, eu quero dizer que para mim é uma alegria muito grande estar aqui e dizer para os irmãos e aqueles que vão nos ver depois que esse vídeo for gravado, da satisfação que eu tenho de pregar a palavra do Senhor. Nessa noite não é diferente aqui. O Senhor tem colocado no meu coração aproveitar as oportunidades para pregar a palavra de Deus. E aqui estou para compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Nessa noite, no nosso momento, com a palavra de Deus, nós vamos meditar aqui em alguns versículos do capítulo 5 do Evangelho que segundo escreveu Marcos. Eu vou estar lendo na Bíblia a nova versão transformadora, que é uma versão mais atualizada da palavra de Deus, e tem uma linguagem assim muito atual, mais fácil de ser entendida. Convido você para ler nessa noite a palavra de Deus. Marcos capítulo 5, versículo 1 em diante, que diz assim: Assim chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava entre as cavernas usadas como túmulos e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo com correntes. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, correu a seu encontro e se curvou diante dele. Então soltou um forte grito: Por que vem me importunar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus, suplico que não me torture. Pois Jesus já havia falado ao espírito: Sai deste homem, espírito impuro. Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Ele respondeu: Meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro deste homem. E os espíritos impuros suplicaram repetidamente que ele não os enviasse a algum lugar distante. Havia uma grande manada de porcos pastando no monte ali perto. Mande-nos para aqueles porcos, imploraram os espíritos. Deixe que entremos neles. Jesus lhes deu permissão. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, cerca de 2.000 porcos, se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e para seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Chegaram até onde Jesus estava e viram o homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Estava sentado ali, vestido e em perfeito juízo,
e todos tiveram medo. Então os que presenciaram os acontecimentos contaram aos outros o que havia ocorrido com o homem possuído por demônios e com os porcos. A multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: volte para sua casa e para sua família e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades quanto Jesus havia feito por ele, e todos se admiravam do que ele dizia. Meus irmãos, essa passagem bíblica traz um relato do evangelista Marcos, que nessa noite nós podemos tirar aqui algumas lições importantes para nossas vidas. Eu acabei de ler um texto que conta um fato que foi real. Jesus, ele estava em um determinado lugar e resolveu sair dele e navegou até este lugar. Antes de ele chegar aqui, ele já havia acalmado uma tempestade, e nós sabemos que hoje nós estamos vivendo em meio a uma grande tempestade, mas que o Senhor tem o poder de acalmá-la. Ela está no controle de Jesus. Mas eu quero chamar a atenção nossa aqui nessa noite para o que aconteceu aqui nesse episódio, esse fato que aconteceu com este homem. A palavra de Deus diz aqui que quando Jesus chegou do outro lado, a essa região dos Gerazenos ou dos Gadarenos, em outras versões, quando Jesus colocou o pé fora do barco, um homem que estava possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Meu irmão, a primeira lição que eu quero falar aqui nessa noite para nós é que o mal, ele existe. Os espíritos imundos, eles existem e possuem corpos, sim, se essas pessoas de alguma forma abrirem a porta para que eles entrem. Nós não sabemos como é que se desenvolveu a vida desse homem antes de Jesus chegar até aqui. Eu já estou vendo aqui meu irmão Antônio, estou sozinho aqui hoje, viu? Por isso eu vou estar olhando de lá daqui, estou vendo a tela. Meu irmão Antônio está comigo, também Neide está comigo, Neide Costa. Deus abençoe vocês. E fiquem comigo e vão compartilhando aí a nossa live de hoje à noite, porque Deus, ele tem uma palavra para nossas vidas aqui nessa noite. Viu? Eu vou, à medida que eu for vendo aqui que o chat for aparecendo para mim, aí eu vou vendo e falando alguma coisa, e no final a gente ora por todos em nome de Jesus. Mas voltando, o homem estava possuído por espíritos malignos. Isso é uma realidade. Os espíritos, eles existem, e à medida que eles encontram guarida na vida das pessoas, eles entram para destruir a vida das pessoas. E Jesus se deparou nesse momento aqui do seu ministério com a situação que nós consideramos assim uma situação de muita miserabilidade, muito deplorável, a situação desse homem aqui. E a palavra de Deus diz que ele morava entre as cavernas que eram usadas como túmulos, que naquele tempo, e lá no Oriente, os cemitérios naquela época não eram como os cemitérios que nós conhecemos hoje aqui. Então as pessoas eram enterradas em cavernas, né? E esse homem, diz a palavra de Deus, que ele vivia no meio desses túmulos. Ele morava nas cavernas, né, que eram usadas como túmulos, e ninguém conseguia detê-lo.
porque nem mesmo com correntes, né, se conseguia deter esse homem, ou seja, correntes de verdade, não era correntes que feitas com materiais fracos, não, que naquela época de Jesus as correntes já tinham sido inventadas. E esse homem estava num estado tão lastimável que nenhuma corrente podia prendê-lo. Só que essa força que atuava nele não era dele mesmo, mas dos espíritos que atuavam no seu corpo. Estado miserável. E quantas pessoas, meus irmãos, não vivem dessa forma hoje? Porque quando as pessoas decidem viver longe de Deus, elas estão se afastando de Deus, estão abrindo a porta para o inimigo atuar em suas vidas. E é necessário que as pessoas elas abram espaço para que Deus opere em suas vidas e não o inimigo de nossas almas. O endemoniado gadareno, como é mais conhecido, ele vivia nessa situação morando no cemitério, né, e sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Isso quer dizer que algumas pessoas já tinham tentado imobilizar esse homem e não tinham tido sucesso por causa da atuação dos espíritos malignos que atuavam na vida dele. E diz a Bíblia que ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. E dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Veja só que estado esse homem se encontrava. Se fosse nos tempos de hoje, muita gente dizia interna, esse homem está doido, e por aí vai. Só que existe uma diferença entre loucura, doença e atuação demoníaca na vida de uma pessoa. Ainda hoje, nesse pleno século XXI que nós estamos vivendo, existem pessoas que estão oprimidas e possuídas por demônios e são capazes de fazer coisas terríveis na face da terra. Não elas mesmas, mas os demônios que estão nelas incentivam essas pessoas a fazer coisas ruins. E aí, Jesus se depara com esse quadro, e a palavra de Deus diz que quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, ele correu ao seu encontro e se curvou diante dele. Então soltou um forte grito. Eu estou lendo o versículo 6 do texto que eu li. Por que vem me importunar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus suplico que não me torture, pois Jesus já havia falado ao Espírito, sai deste homem, espírito impuro. Aqui nós temos outra lição. Os demônios são seres que não têm corpos físicos. Eles andam vagando, buscando corpos para se apossar e atuar através desses corpos e também destruí-los. Porque a partir do momento que os demônios entram em alguém, eles não vêm para beneficiar a pessoa, eles vêm para destruir a pessoa. Vocês observem no relato que a gente já leu aqui, de como esse homem aqui, que a Bíblia fala que ele era um endemoniado, ele vivia, como era o estado dele. Tudo acontecia daquela forma com ele por causa da atuação dos demônios que estavam morando dentro dele. E os demônios, quando viram Jesus, eles já sabiam, porque tinham recebido ordem de abandonar o corpo dele. Então, para eles, é uma tortura muito grande não ter corpos para usar, para se apossar, para atuar. Isso é um assunto que não é assim, muita gente não acha legal de ser falado. Mas, irmãos, eu preciso dizer para vocês aqui que as coisas,
As coisas funcionam dessa forma na face da terra. Existe um mundo espiritual que atua na vida das pessoas do mundo físico, atrás de destruí-las, né? Meu irmão Irenaldo Gomes já chegou por aqui, Deus abençoe, meu irmão. E os demônios trabalham para destruir as vidas das pessoas. Quantas vidas não têm sido ceifadas na face dessa terra durante tanto tempo por ação do maligno diretamente? Então a gente tem que prestar atenção com isso. Aí Jesus já tinha dado ordem a esses espíritos malignos para sair do corpo desse homem. E eles suplicaram a Jesus que não fossem torturados, pois Jesus já havia falado a esses espíritos para sair do homem, para sair desse homem espírito impuro. Então Jesus perguntou: qual é seu nome? O que eu acho interessante aqui, para aproveitar a oportunidade, é que nesse relato bíblico é a primeira e única vez que eu vi Jesus conversando com o demônio. Hoje nós vivemos uma moda muito grande em alguns lugares, aonde os demônios dão até entrevista, se for possível. E aí vira-se uma festa muito grande em algum lugar, com pessoas endemoniadas e às vezes pessoas supostamente endemoniadas. Mas a verdade, irmãos, é que o relato bíblico nos ensina que nós não devemos estar batendo papo com o demônio. Porque o demônio não tem nada para oferecer de bom para mim e para você. Então nós precisamos agir como Jesus agiu com relação aos demônios. É mandar ele embora em nome de Jesus, para que a vida seja liberta e Jesus seja glorificado. Então Jesus perguntou a eles qual era o nome deles. Eles disseram: meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro desse homem. Por que há muitos de nós? Isso é possível? É possível, sim. Por quê? Porque espírito, os demônios são espíritos que não têm corpos físicos. Então, ele pode perfeitamente ocupar milhares deles num corpo só. Só que o estado dessa pessoa vai se tornar idêntico a desse homem aqui, ou pior, por causa da ação dessa quantidade enorme de espíritos malignos atuando nessa vida. E aí Jesus continua, e o relato bíblico diz assim: os espíritos impuros suplicaram repetidamente que ele não os enviasse a algum lugar distante. Havia uma grande manada de porcos pastando num monte ali perto. O interessante, nós conhecemos muito os nossos porcos que é criado por aqui, criado com resto de comida. Só que porcos também se alimentam de vegetais, como a gente vê aqui nesse relato. Naquele tempo, na época de Jesus, os porcos pastavam como os outros animais. E aí esses espíritos imploraram para entrar no corpo dos porcos, e Jesus permitiu. Eu não vou entrar aqui nesse mérito da permissão de Jesus, porque Jesus é Deus, é soberano, e ele faz o que ele quer, como ele quer, do jeito que ele quer, quando ele quer. Ele é soberano. Então eu não posso aqui questionar por que Jesus mandou os espíritos entrar nos porcos. Minha irmã Irenilda Gomes também chegou por aqui. A paz do Senhor para você também, minha irmã. Eu não vou questionar aqui porque Jesus mandou os espíritos entrar nos porcos. Então, o que é que aconteceu após isso? Os espíritos impuros ou imundos, eles entraram nos porcos, e toda a manada, que diz a Bíblia, cerca de 2.000 porcos, se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Então, o que é que acontece? 2.000 porcos morreram afogados, porque os demônios entraram nos corpos dos porcos e precipitaram esses porcos dentro do mar. Para você observar que o diabo e os seus demônios só traz prejuízo. Ele não traz lucro para ninguém. Se o diabo der alguma coisa a alguém, é porque futuramente ele vai trazer um tremendo prejuízo para essa pessoa. Então, o relato seguinte é interessante, porque
a Bíblia diz que os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e para os arredores, espalhando a notícia. Que notícia? A notícia de que Jesus tinha chegado naquele lugar, tinha expulsado os espíritos malignos do corpo do homem que morava dentro do cemitério. Esses espíritos tinham entrado nos porcos e os porcos se precipitaram no mar e morreram todos. Essa notícia deve ter alarmado, como a gente vê no texto bíblico, mas muita gente. As pessoas ficaram espantadas porque tal coisa não tinha acontecido até então. E o homem que vivia dentro dos sepulcros, creio eu que ele era bem conhecido da população daquela região, porque um homem que vivia daquela forma como nós acabamos de ler aqui, isso não era algo que acontecesse sempre. Não se tem notícia de que existia tantos endemoniados dessa forma naquele tempo, naquela região. Então as pessoas souberam da notícia e a Bíblia diz que o povo correu para ver o que havia ocorrido. Ou seja, como sempre, as pessoas são bastante curiosas, isso é natural do ser humano ser curioso, agora tem uns que são mais curiosos do que os outros, e foram ver o que tinha acontecido, porque isso era uma novidade. E aí chegaram até onde Jesus estava, e o que foi que eles viram? Eles viram o homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Esse homem estava sentado, vestido e em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Ou seja, essa mudança radical operada por Jesus na vida deste homem espantou aquelas pessoas de tal forma que eles tiveram medo. Medo do que os espíritos fizeram com os porcos, se precipitando eles dentro do mar, e medo de ver aquele homem que antes todos conheciam como alguém que nem correntes sustentavam ele, homem que vivia no cemitério morando. Praticamente esse homem não dormia à noite, passava dia e noite andando para lá e para cá, gritando. Talvez se alimentasse muito pouco e ninguém sabe de quê. Era um estado lastimável. Mas agora as pessoas que vieram ver o que tinha acontecido encontraram um homem em perfeito juízo, sentado, vestido, e todo mundo ficou espantado. Na sequência, então os que presenciaram os acontecimentos contaram aos outros o que havia ocorrido com o homem possuído por demônios e com os porcos. E aí o que me chama a atenção aqui, nessa noite, é que essas pessoas que vieram de longe ou de mais perto para ver o que tinha acontecido com o homem, elas, quando ouviram que o homem tinha sido liberto, que os espíritos tinham entrado nos porcos e que os porcos foram precipitados no mar, o que foi que eles fizeram? A multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região. Olha só que negócio tremendo. Como é a atuação maligna na vida das pessoas. Meu irmão, o inimigo de nossas almas, ele não quer de forma alguma que nós nos aproximemos de Jesus. Porque quando nós nos aproximamos de Jesus, há mudança de vida. E Jesus chegou nessa região aqui, antes de Jesus chegar, esse homem vivia nesse estado deplorável. Mas após ter um encontro com Jesus, Jesus mudou a situação desse homem. E Jesus continua buscando pessoas para transformar suas vidas. Eu sei que nem todo mundo está num estado de miserabilidade igual a desse homem. Eu sei que as pessoas não estão endemoniadas a tal ponto de nem correntes sustentar essas pessoas.
mas eu sei que as pessoas, elas estão de certa forma enganadas pelo inimigo de nossas almas aqui nessa terra, nos tempos que nós estamos vivendo hoje, e vivendo uma vida totalmente fora da vontade de Deus. Mas a vontade de Deus é transformar de verdade a vida da pessoa. E quando eu falo em transformação, eu não estou falando em a pessoa passar a ter, a possuir bens materiais especificamente. Porque Jesus, ele pode dar bens materiais a alguém. Isso a gente vê sempre. Mas isso não é o objetivo do Evangelho, nem o objetivo de Jesus. O objetivo de Jesus é transformar vidas. O objetivo de Jesus é mudar a vida da pessoa. É transformá-la de dentro para fora. É mudar o seu estado miserável em estado de graça, para que a pessoa possa servir ao propósito principal pela qual ele foi criado. A Bíblia diz que nós somos criados para viver para a glória de Deus. Esse homem, quando estava endemoniado, ele não estava vivendo para a glória de Deus. Esse homem estava vivendo para exibir o poder do demônio, dos espíritos malignos. E as pessoas ficarem atemorizadas. Agora o estado dele era outro. Aí o que é que eu aprendo aqui? O poder transformador de Jesus Cristo na vida de alguém. É uma das lições que eu tiro aqui nessa leitura. Será que você tem permitido que Jesus transforme sua vida? Será que você tem chamado Jesus para entrar na sua vida de tal forma que ele possa atuar e transformar você como ele quer transformar? Será que as pessoas da nossa família, os amigos do trabalho, os nossos vizinhos estão permitindo que Jesus faça mudanças na sua vida a partir de uma decisão pessoal que elas tomem? Nós precisamos falar de Jesus para as pessoas, para que elas conheçam Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador da sua vida. Porque hoje nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão crendo mais em outras pessoas, estão crendo mais na ciência, estão crendo mais nos políticos do que no próprio Deus. E Deus, com a sua mão misericordiosa, graciosa, está estendida em direção ao ser humano. Deus não abandonou a sociedade humana ao Deus dará, ao caos. Tudo isso que está acontecendo entre nós hoje, existe um propósito. Eu tenho dito sempre aqui e fora daqui a outras pessoas que Deus está permitindo tudo isso acontecer com a humanidade hoje, para que a humanidade se volte para Ele. Mas infelizmente o que é que eu estou vendo? Eu estou vendo as pessoas buscando livrar-se do problema que tem hoje, que é essa doença, para voltar à vida que ela vivia antes, sem pelo menos pensar, meditar no porquê tudo isso está acontecendo. Jesus é aquele que transforma a vida. Deus está chamando a atenção do mundo com essa crise que está acontecendo no mundo todo. Você tem uma ideia? Até na Coreia do Norte as pessoas estão tendo Covid-19. E nós sabemos que a Coreia do Norte é o país mais fechado do mundo. Mas o Covid chegou na Coreia do Norte. Você parou para pensar nesse negócio? Meu irmão Tono está por aqui. Deus abençoe você. Voltando para nosso texto aqui. As pessoas pediram para Jesus ir embora. Você já imaginou nisso? Porque eles foram até lá onde Jesus estava, viram a situação, ficaram com medo, presenciaram os acontecimentos, contaram aos outros, e a multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região, versículo 17. Então, quando
Jesus entrava no barco para ir embora. Aí, aquela pessoa, o homem que foi possuído, o texto bíblico é claro no versículo 18, quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Por que que o homem pediu para ir com ele? Porque o homem, é uma lição que eu aprendo aqui, ele conheceu a pessoa mais importante da vida dele, que foi Jesus Cristo. E a partir daquele momento, quando ele recebeu de Jesus o amor, o carinho, a compaixão, o cuidado que ninguém tinha com ele, ele não teve dúvida alguma de que ele precisava estar com Jesus. Porque durante muito tempo da vida daquele homem, ninguém tinha feito bem algum àquela pessoa. E hoje não é diferente. Quantas pessoas têm esperado das outras pessoas o bem, o amor, o carinho, a compaixão, e os outros seres humanos, as outras pessoas não têm exercido a misericórdia, o amor, o carinho, a compaixão com aquela outra pessoa. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em que cada vez mais as pessoas estão ficando duras, sem amor, egoístas, sem compaixão, extremamente orgulhosas, donas do seu nariz empinado. Mesmo no meio dessa pandemia toda, as pessoas continuam do mesmo jeito. E aquele homem, ele disse: eu tenho que ir com esse homem, porque eu recebi o bem dele. Eu tenho que estar perto dele. Só que Jesus, irmãos, ele tinha um objetivo maior para a vida daquele homem. Quando ele disse assim: você não vai comigo. Versículo 19. Jesus não permitiu e disse: volte para a sua casa e para a sua família e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Deu para você entender agora o objetivo de Deus na vida de alguém, quando ele entra na vida de alguém para transformar essa vida? O objetivo é que essa pessoa que recebeu de Deus a misericórdia e a graça e teve a vida transformada, foi arrancada do lamaçal do pecado, foi tirada de uma situação miserável como a deste homem aqui. Jesus transforma, Jesus dá um banho de graça para que a pessoa fale dele para todas as pessoas que ele encontrar. É necessário pregar a palavra de Deus. Nós estamos aqui nessa noite para isso, pregando que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus perdoa os pecados, que Jesus salva, que Jesus leva para morar no céu e que brevemente ele estará voltando para vir nos buscar aqui. As pessoas precisam saber dessa notícia. Mas aí você pode dizer assim: mas pastor Jorge, eu faz tanto tempo que eu prego e cada vez mais eu vejo que não tem resultado. Tem resultado sim. Não desista de falar de Jesus para as pessoas. Eu também passo por essa situação de às vezes pensar que talvez o resultado não aconteça, mas Jesus, ele disse para nós que nós devemos ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Hoje a internet nos possibilita ir ao mundo todo. Quem não está lá fora como os missionários, mas tem uma possibilidade de acessar uma internet, meu irmão, aproveita, prega
usa tuas redes sociais para pregar o evangelho para as pessoas, para falar de Cristo, para falar da obra salvífica, salvadora de Jesus na cruz. Nós estamos entrando hoje na semana conhecida como Semana Santa. Aproveita para falar do objetivo pelo qual Jesus fez na cruz do Calvário ali, aquele sacrifício, a morte dele. Para que serve? Qual o objetivo? Aproveita para pregar para as pessoas. Meu irmão, eu quero concluir aqui dizendo assim, que o homem atendeu o pedido de Jesus. A Bíblia diz no versículo 20, que o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades. Em algumas versões está escrito assim, pela região de Decápolis. Decápolis significa 10 cidades, né? Deca, 10 e polis, cidade, Decápolis. Não vou entrar nessa questão aqui não, né? Só para explicar. Pelas 10 cidades, quanto Jesus havia feito por ele, e todos se admiravam do que ele dizia. Olhe, fale do que Jesus tem feito por você. Diga às outras pessoas que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso, que Jesus é tremendo, que Jesus é glorioso, que Jesus é salvador, que Jesus perdoa os pecados e está pronto para receber todos aqueles que se arrependerem dos seus pecados e se entregarem de fato a Ele, para Ele entrar na vida dessas pessoas e transformar a vida delas como transformou a vida deste homem que nós estamos meditando aqui nessa noite. Como transformou sua vida? Porque eu sei que Jesus transformou sua vida como transformou a minha vida. Jesus fez e continua fazendo grandes coisas na minha vida. Eu vejo isso na minha vida. E eu louvo a Deus por isso e quero aqui nessa noite testemunhar a respeito disso. Porque eu sei muito bem quem eu era. E quem me conhece, me conhecia no passado, sabe muito bem quem eu fui e quem eu sou agora depois que conheci Jesus de verdade. Ah, meu irmão, leva essa mensagem adiante. Prega a palavra de Deus. Compartilha aqui esse vídeo que nós estamos fazendo agora, mas também prega a palavra de Deus. Deus, Ele cria as oportunidades para nós pregarmos a palavra. Aproveite o que Deus tem criado para você pregar. Você sabe que Deus tem criado oportunidade para você pregar e você tem perdido algumas oportunidades. Não deixe de falar de Cristo para as pessoas, porque nós não sabemos quando é que chega o final de cada uma delas. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos lançar as sementes. Jesus, quando contou a parábola do semeador, ele disse, o semeador saiu a semear. Uma semente caiu à beira do caminho, outra caiu no pedregulho, outra caiu no meio dos espinhos e outra caiu na boa terra. Nós não sabemos qual é a terra que é beira de caminho. Nós não sabemos qual é a terra que é pedregulho. Nós não sabemos qual é a terra que tem entre espinhos. E nem sabemos qual é a terra boa. A nossa função é semear. Semeie o evangelho. Pregue o evangelho. Porque quem sabe qual é a boa terra é Jesus Cristo, nosso Senhor. Fique com essa palavra nessa noite. Deus abençoe cada um dos irmãos que estão comigo aqui. Pelo menos 6 estão comigo até o final aqui. Eu vi aqui meu irmão José Antônio, Neide Costa, Irenaldo Gomes, Irenilda Gomes, meu irmão Tony, meu irmão Erasmo, que chegou por aqui agora. Deus abençoe vocês, né? Nessa noite. Eu quero encerrar essa entrada ao vivo nessa noite, lembrando a vocês que também nós temos as outras redes sociais que estão em atividade também, Instagram, WhatsApp, o Facebook, que eu estou ao vivo aqui por ele agora, nós temos grupo no Facebook, nós temos página no Facebook, nós temos o canal no YouTube, né? Vocês vão procurando aí, que vocês acham aí, procura Evangelista Jorge Nascimento,
Aqui no Facebook tem alguns links de lado, né? Temos aí os podcasts, que é um pouco desconhecido para algumas pessoas, mas eu quero falar deles aqui agora, né? Meu irmão Adeilson chegou por aqui agora. Deus abençoe você, meu irmão. Os podcasts são gravações de áudio que a gente produz e coloca num site específico. Eu acredito que vocês conhecem a plataforma de áudio chamada Spotify. Nós estamos lá, procura o evangelista Jorge Nascimento, podcast de volta para a palavra. Lá tem comentários específicos para a edificação da sua alma. Então nós estamos aproveitando tudo que a tecnologia está nos oferecendo nesse momento para pregar o evangelho. O negócio é pregar o evangelho. Irmão, nos ajude em oração para que a gente tenha condições de fazer isso. E o projeto do Gibi de Jesus continue em atividade. Eu continuo produzindo literatura para quem quiser literatura para distribuir de mão em mão, com todo cuidado, é claro, que deve se ter hoje. A gente tem literatura aqui para doar a você, para você distribuir e pregar o evangelho para as pessoas. Então, meus irmãos, Deus abençoe vocês. A minha oração é que cada um dos que estão aqui ao vivo comigo, os que vão ver esses vídeos através dos compartilhamentos, que eu peço a vocês que compartilhem esses vídeos, possam ser edificados pela palavra de Deus. Então Deus abençoe vocês, que tenham uma semana abençoada. Nós estamos aí nessa semana de feriado antecipado, mas a vida continua. Toma cuidado, se pega com Jesus que vai dar tudo certo no final. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe a nossa nação. Deus abençoe as nossas autoridades. Deus abençoe sua família. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.